Canto I. Quando eu me encontrava na metade do caminho de nossa vida, me vi perdido em uma selva escura, e a minha vida não mais seguia o caminho certo. Ah, como é difícil descrevê-la! Aquela selva era tão selvagem, cruel, amarga, que a sua simples lembrança me traz de volta o medo. Creio que nem mesmo a morte poderia ser tão terrível. Mas, para que eu possa falar do bem que dali resultou, terei antes que falar de outras coisas, que do bem passam longe. Que eu não sei como fui parar naquele lugar sombrio, sonolento. Como eu estava, devo ter cochilado e por isso me afastei da via verdadeira. Mas, ao chegar ao pé de um monte onde começava a selva, que se estendia vale abaixo, olhei para cima e vi aquela ladeira coberta com os primeiros raios do sol. A cena trouxe luz à minha vida, afastou de vez o medo e me deu novas esperanças. Decidi então subir aquele monte. Olhei para trás uma última vez, para aquela selva que nunca deixará uma alma viva escapar, descansei um pouco, e depois, iniciei a escalada. Eu havia dado poucos passos, quando, de repente, saltou à minha frente um ágil e alegre leopardo. Astuto, de pelos manchados, de todas as formas ele impedia que eu seguisse adiante. Não adiantava desviar ou buscar um outro caminho, pois no final, ele sempre estava lá, bloqueando a minha passagem. Várias vezes tentei vencê-lo. Várias vezes falhei. O dia já raiava e o sol nascia com aquelas mesmas estrelas que acompanharam o mundo no seu primeiro dia. A luz e a claridade daquele dia especial renovaram minhas esperanças, e me fizeram acreditar que iria conseguir vencer aquela fera malhada. Mas a minha esperança durou pouco e o medo retornou. Quando vi surgir, diante de mim, um leão. Ele parecia avançar na minha direção, com a cabeça erguida, tão faminto e raivoso que até o próprio ar parecia temê-lo. E depois veio uma loba, magra e cobiçosa, cuja visão tornou minha alma tão pesada, pelo medo que me possuiu, que não vi mais esperança alguma na escalada. A loba avançava, lentamente, e me fazia descer, me empurrando de volta para aquele lugar onde a luz do sol não entra. Quando eu já me encontrava na beira daquele vale escuro, meus olhos aos poucos perceberam um vulto que se aproximava. Que apagado estivera, talvez por excessivo silêncio. Tenhas piedade de mim, gritei ao vê-lo, quem quer que sejas, sombra ou homem vivo. Homem não mais, respondeu o vulto, homem eu fui. Um dia nasci em Mantua, nos tempos de Júlio César e vivi em Roma no Império de Augusto. Fui poeta e narrei a Odisseia de Enéas, que fugiu de Troia depois do incêndio. E tu, por que não sobes o precioso monte, princípio e causa de toda a glória? Tu és Virgílio? Perguntei, vergonhoso, ora, tu és meu mestre e meu autor predileto. Foi contigo que aprendi o belo estilo poético que me deu louvor. Eu não subi o monte por causa dessa fera. Ela me faz tremer os pulsos. Ajuda-me, sábio famoso. Ajuda-me a enfrentá-la. A te convém seguir outra viagem, respondeu o poeta, ao me ver lacrimejando, pois essa fera, essa loba, é a mais feroz e insaciável de todas. Ela só partirá quando finalmente vier o lebreiro, que para ela será a dura morte. Ele não se alimentará nem de dinheiro, nem de terras, só a sua sabedoria, amor e virtude poderão nutri-lo. Ele virá para salvar a tua Itália caída. Ele irá caçar essa fera em todas as cidades até encontrá-la, quando então a matará e a conduzirá de volta ao inferno, de onde a inveja primeiro a trouxe para este mundo. Depois, me fez uma proposta. Eu acho melhor, para teu bem, que me sigas.
Eu serei o teu guia. Te levarei para um lugar eterno onde verás condenados gritando, em vão, por uma segunda chance. Depois verás outros que sofrem contentes no fogo, pois têm esperança de um dia seguir ao encontro daquela gente abençoada. E depois, se quiseres subir ao céu, lá terás alma mais digna do que eu, pois o imperador daquele reino me nega a entrada, porque à sua lei eu fui rebelde. Poeta, respondi, eu te imploro, em nome desse Deus que não conheceste, que me ajudes a fugir deste mal ou de outro. Pior. Eu te seguirei a esses lugares que descreveste. Que eu possa ver a porta de São Pedro e os tristes sofredores dos quais falaste. Ele então moveu-se, e eu o acompanhei. Canto II. Anoitecia quando iniciamos a jornada. Ó musas, ó grande gênio, me ajudem para que eu possa relatar aqui sem erro esta viagem que está escrita para sempre em minha mente. E então? Comecei. J. Ó poeta que me guias, julga minha virtude e dize se é compatível com o caminho árduo que me confias. Não sou ninguém diante de Paulo ou Enéas. Não consigo crer que eu seja digno de tal. Nem acho que outro pensaria da mesma forma. Se eu de fato compreendi o que acabas de dizer, respondeu o poeta, tua alma está tomada pela covardia, que tantas vezes pesa sobre os homens, os afastando de nobres empreendimentos, como uma besta assustada pela própria sombra. Para te libertar desse medo, deixa que eu te explique como cheguei até ti. Eu estava com os outros espíritos suspensos no limbo, quando apareceu-me uma mulher beata e bela. Ó generosa alma mantuana, disse ela, ajude-me a socorrer um amigo que está perdido na selva escura. Vai com tua fala ornada e ajuda-o para que eu seja consolada. Eu sou Beatriz, que pede que tu vás. Venho do céu e para o céu voltarei. Foi o amor que me trouxe e é ele quem me faz falar. Ó mulher de virtude, tanto me agrada obedecer-te que basta dizeres o que desejas que eu faça que eu farei. Mas dize-me, não tens medo de descer até este centro escuro? Deve-se temer as coisas que de fato têm o poder de nos causar mal, respondeu, e mais nada, pois nada mais existe para temer. A mulher gentil, que se compadeceu do que acontece com aquele a quem te envio, pediu a Luzia, dizendo, e aquele teu adepto fiel precisa de tua ajuda e a te o recomendo. Luzia, inimiga de toda crueldade, veio então a procurar-me, onde eu sentava com a antiga Raquel. Beatriz, disse, não vais salvar quem mais te amou. E que por ti se elevou do povo vulgar. Logo que ouvi tais palavras, desci aqui, do meu beato posto, por confiar na tua palavra honesta. E assim ela me deixou, e eu cheguei para afastar aquela fera que impedia que tu escalasses o belo monte. Então o que é que há? Por que tu és tão covarde? Por que não és bravo e corajoso, quando tens 3 mulheres abençoadas que te guardam lá do céu? Depois que ele terminou de falar, eu não era mais o mesmo. Recuperei a coragem, perdi o medo e afastei todas as minhas dúvidas. Imediatamente voltei a confiar na jornada que me fora proposta e disse-lhe: ó piedosa aquela que me socorreu, e tu que tão cortês atendeste ao seu pedido. Com tuas palavras tornei-me outra vez disposto. Vamos, que agora ambos queremos a mesma coisa. Tu serás meu guia, e eu te seguirei. E assim, seguimos por um caminho árduo e silvestre. Canto III. Por mim se vai a cidade dolente. Por mim se vai a eterna dor. Por mim se vai a perdida gente. Justiça moveu o meu alto Criador, que me fez com o divino poder, o saber supremo e o primeiro amor. Antes de mim coisa alguma foi criada, exceto coisas eternas, e eterna eu duro. Deixai toda esperança, vós que entrais
Estas palavras estavam escritas em tom escuro, no alto de um portal. Eu, assustado, confidenciei ao meu guia. Mestre, estas palavras são muito duras. Não tenhas medo, respondeu Virgílio, experiente. Mas não sejas fraco. Aqui chegamos ao lugar, do qual antes te falei, onde encontraríamos as almas sofredoras que já perderam seu livre poder de arbítrio. Não temas, pois tu não és uma delas, tu ainda vives. Em seguida, Virgílio segurou minha mão, sorriu para me dar confiança, e me guiou na direção daquele sinistro portal. Logo que entrei ouvi gritos terríveis, suspiros e prantos que ecoavam pela escuridão sem estrelas. Os lamentos eram tão intensos que não me contive e chorei. Gritos de mágoa, brigas, queixas iradas em diversas línguas formavam um tumulto que tinha o som de uma ventania. Eu, com a cabeça já tomada de horror, perguntei: e mestre, quem são essas pessoas que sofrem tanto? Este é o destino daquelas almas que não procuraram fazer o bem divino, mas também não buscaram fazer o mal, me respondeu o mestre. Se misturam com aquele coro de anjos que não foram nem fiéis nem infiéis ao seu Deus. Tanto o céu quanto o inferno os rejeita. Mestre, continuei, a que pena tão terrível estão esses coitados submetidos para que lamentem tanto? Te direi em poucas palavras. Estes espíritos não têm esperança de morte nem de salvação. O mundo não se lembrará deles. A misericórdia e a justiça os ignoram. Deixe-os. Só olha, e passa. E então olhei e vi que as almas formavam uma grande multidão, correndo atrás de uma bandeira que nunca parava. E estavam todas nuas, expostas a picadas de enxames de vespas que as feriam em todo o corpo. O sangue escorria, junto com as lágrimas até os pés, onde vermes doentes ainda os roíam. Quando olhei além dessa turba, vi uma outra grande multidão que esperava às margens de um grande rio. Quem são aqueles? Perguntei ao mestre. Tu saberás no seu devido tempo, quando tivermos chegado à orla triste do Aqueronte. Respondeu, secamente. Temendo ter feito perguntas demais, fiquei calado até chegarmos às margens daquele rio de águas pantanosas e cinzentas. Chegava um barco dirigido por um velho pálido, branco e de pelos antigos. Ele gritava: almas ruins, vim vos buscar para o castigo eterno. Abandonai toda a esperança de ver o céu outra vez, pois vou levar-vos às trevas eternas, ao fogo e ao gelo. Quando ele me viu, gritou: e tu, alma vivente, te afasta desse meio, pois aqui só vem morto. Vendo que eu não me mexia, mais calmo, falou: tu deves seguir para outro porto, onde um outro barco, maior, te dará transporte. Caronte, te irritas em vão. Intercedeu o mestre, lá onde se pode o que se quer, isto se quer, e não peças mais nada. Caronte então se calou, mas pude ver que seus olhos vermelhos ainda ardiam de raiva. As almas, chorando amargamente, se amontoavam na orla e Caronte as embarcava, uma a uma, batendo nelas com o remo quando alguma hesitava. Depois seguiam, quebrando as ondas sujas do rio Aqueronte, e antes de chegarem à outra margem, uma nova multidão já se formava deste lado. Enquanto Virgílio me falava sobre as almas que atravessavam o rio, houve um grande terremoto, seguido por uma ventania que inundou o céu com um clarão avermelhado. O susto foi tão intenso que eu desmaiei e caí num sono profundo. Canto quarto. Acordei ao som de um trovão, já nas bordas abissais do fosso infernal, onde ecoam gritos infinitos. Tão escuro e nebuloso era que, por mais que eu tentasse forçar a vista, o fundo, não conseguia discernir coisa alguma. Desçamos ao mundo onde nada se vê.
Disse Virgílio. Eu irei na frente e tu me seguirás. E fez uma indicação para que eu o seguisse. Ele estava com uma aparência muito pálida, e por isso me assustei, hesitando por um instante. Como queres que eu te siga tranquilo, se estás com medo? Perguntei. Não é medo. Respondeu, a piedade me clareia o rosto, por causa da angústia das gentes desamparadas que aqui sofrem. Andemos, pois temos ainda um longo caminho pela frente. E assim ele me guiou para o primeiro círculo que rodeia o poço abissal. Naquele lugar não ouvi sons de lamentação, somente suspiros. Só havia mágoa. Como não lhe perguntei nada, o poeta resolveu me explicar que espíritos eram aqueles que eu estava vendo. Estes coitados não pecaram, mas não podem ir para o céu. Explicou, pois não foram batizados. Estão aqui as crianças não batizadas e aqueles que viveram antes de Cristo, como eu. Aqui não temos sofrimento, mas também não temos nenhuma esperança. Senti pena dele enquanto falava e imaginei quanta gente de valor deveria estar suspensa para sempre nesse limbo, e então perguntei-lhe se algum desses habitantes, por mérito seu ou com a ajuda de outro, pôde algum dia ir para o céu? Eu era novato neste lugar, respondeu Virgílio, quando um rei poderoso aqui desceu. Ele usava o sinal da vitória na sua coroa. Veio, e nos levou Adão, Noé, Moisés, Abraão, David, Israel, Raquel e vários outros que ele escolheu. E deve saber, antes que essas almas fossem levadas, nenhuma outra alma humana havia alcançado a salvação. Não paramos de caminhar enquanto ele falava, mas continuamos pela selva, digo, a selva de espíritos. Não tínhamos nos afastado muito do ponto onde eu acordei, quando vi um fogo adiante, um hemisfério de luz que iluminava as trevas. Mesmo de longe, pude perceber que aquele lugar era habitado por gente honrosa. Ó mestre que honras a ciência e a arte, quem são esses privilegiados, que vivem separados dos outros aqui? Perguntei. O nome honrado que ainda ressoa no teu mundo lá em cima, encontra a graça no céu que o favorece aqui. Mal ele terminara de falar, ouvi um chamado que partiu de um dos vultos iluminados. Saudemos o Altíssimo Poeta. Gritou a alma, sua sombra que havia partido já está de volta. Depois que a voz se calou, vi 4 grandes vultos se aproximarem. Os seus rostos não mostravam tristeza, mas também não mostravam alegria. Virgílio os apresentou. Este é Homero, poeta soberano, o outro é Horácio, o satírico, Ovídio é o terceiro e por último, Lucano. Quando chegamos até eles, o mestre falou-lhes em particular e depois eles me saudaram, tratando-me com deferência, incluindo-me como o 6º do seu grupo. Prosseguimos, então, os 6, até finalmente chegarmos ao local de onde emanava a luz. Lá se erguia um nobre castelo de muros altos, cercado por um belo riacho. 7 muros o cercavam. Nós passamos sobre o riacho como se fosse terra dura, depois, 7 portões atravessamos até chegarmos a um verde prado, onde muitas outras pessoas conversavam. De lá mudamos para um local aberto, luminoso e alto, onde podíamos ter uma visão completa de todos. Reconheci várias grandes figuras como Enéas, Heitor e César, Aristóteles, Sócrates e Platão, Orfeu, Heráclito, Tales, Zenão, Ptolomeu e muitos outros. Exaltou-me a possibilidade de poder encontrar todos esses espíritos, cuja sabedoria enchia de luz aquele lugar sombrio. Havia mais. Muitos. Tantos eram, que não posso aqui listar. Todos. De todos, no final, restamos só eu e Virgílio, pois nossa jornada nos impelia adiante. Chegamos, então, a um lugar onde nada mais reluzia. Canto V. Sim que entramos no segundo círculo, lá estava Minós, rangendo terrivelmente.
Ele ficava na entrada e recepcionava os pecadores, julgando-os um por um. Ouvia suas confissões e proferia a sentença, se enrolando na própria cauda. O número de voltas que dava a sua cauda indicava quanto deveria descer o pecador para o seu lugar nas profundezas do inferno. Uma grande multidão se amontoava diante daquele juiz. Cada pecador falava, ouvia a sua sentença, e era atirado no abismo. Ó tu que entras no asilo da dor, disse-me nós ao me ver. Interrompendo seu ofício, vejas bem em quem confias e como entras aqui. É fácil de entrar, mas não te enganes. Por que gritar? Respondeu Virgílio ao juiz dos mortos. Não podes impedir esta jornada, pois lá, onde tudo o que se quer se pode, isto se quer e não peças mais nada. Minóis se calou, e nós prosseguimos. Pouco a pouco comecei a perceber sons tristes, muito pranto e lamentos. Neste lugar escuro, onde eu me encontrava, o som das vozes melancólicas se assemelhava ao assobio do mar durante uma grande tormenta. Os tristes sons emanavam de um enorme redemoinho. Eram almas sofredoras, sacudidas pelo vento que nunca cessava. Entendi que era o castigo pela transgressão da carne, que desafia a razão, e a submete à sua vontade. No escuro vento vi várias sombras que passavam se lamentando e ao mestre perguntei, e mestre, quem são essas pessoas que o vento tanto castiga? A primeira, cuja história deves conhecer, explicou o mestre, foi imperatriz de povos de muitas línguas. É Semíramis, a sucessora e esposa de Nino. A que a segue é a viúva de Siqueu, que se matou por amor. Ali tu vês Cleópatra, luxuriosa. Veja Helena, e também Aquiles, Paris, Tristão. E, uma por uma, me indicou outras 1000 sombras que tiveram suas vidas desfeitas pelo amor. Poeta, eu falei, eu gostaria, se for possível, de falar com aqueles dois, unidos, que tão leves parecem ser ao vento. Espera, respondeu, em breve estarão próximos de nós, e quando a fúria do vento diminuir, peça, pelo amor que os conduz, que eles virão. Então, quando a tormenta cedeu um pouco, eu chamei. Ó almas sofridas, falai conosco, se isto for permitido. Elas ouviram, entenderam meu pedido. Deixaram o bando onde estavam as outras e se aproximaram. Uma delas falou: Ó ser gracioso e benigno, o que desejares ouvir ou falar? Conosco, nós ouviremos e falaremos, se o vento permitir. Nasci na terra onde o pó deságua. Amor, que ao coração gentil logo se prende, tomou este aqui, pela beleza da pessoa que de mim foi levada, e o modo ainda me ofende. Amor, que a nenhum amado amar perdoa, prendeu-me, pelo seu desejo com tanta força que, como vês, ele ainda não me abandona. Amor nos conduziu a uma só morte. Caí na guarda aquele que tirou as nossas vidas. Ao ouvir esse lamento, baixei o rosto, e permaneci assim, até Virgílio me despertar. Voltei novamente àquele casal, e perguntei, Francesca, o teu martírio me traz lágrimas aos olhos, mas dize-me, como permitiu o amor que tomasseis conhecimento de vosso sentimento recíproco? Não há maior dor que lembrar da felicidade passada. Disse ela, mas se teu grande desejo é saber, te direi como quem chora e fala. Líamos um dia a sós, sobre o amor que seduziu Lancelote. Várias vezes essa leitura nos ergueu olhar a olhar. Mas foi quando chegamos àquele ponto que falava do sorriso que desejava ser beijado por um perfeito amante, que este aqui que nunca me seja apartado, tremendo, beijou-me na boca naquele instante. Nosso galhoto foi aquele livro e quem o escreveu. Desde aquele dia não o lemos mais adiante. Enquanto uma alma contava a sua história triste, a outra chorava sem parar ao seu lado, e eu, comovido de piedade e dor, desmaiei,
e caí como um corpo morto cai. Canto sexto. Quando acordei já estava no terceiro círculo, cercado de mais tormentos e mais atormentados que surgiam de todos os lados. Uma chuva, gélida, eterna, com neve e granizo, caía sobre a lama podre que as almas encharcavam. Cérbero, fera cruel e perversa, latia com suas 3 goelas para as almas submersas na lama. Ele tem uma barba negra e 6 olhos vermelhos. Ventre largo e garras aguçadas com as quais rasga os pecadores e os tortura. Elas berravam como cães e se contorciam na lama, tentando em vão se proteger das chicotadas da chuva dura. Que, quando Cérbero nos viu, abriu suas 3 bocas e exibiu suas presas, rangendo e estremecendo diante de nós. Meu mestre, cauteloso, encheu suas mãos de terra e atirou nas goelas do cão danado. O monstro, guloso, não hesitou em engolir a terra, se emperrou com ela e ficou em silêncio, como um cão faminto que se ocupa com o seu osso. Caminhamos, então, por entre as almas, pisando espectros vazios que se assemelhavam a formas humanas. Todos os espíritos jaziam deitados, se confundindo com a lama que assumia suas formas, transparentes, exceto um que se ergueu na hora em que passávamos na sua frente. Ó tu que és guiado por este inferno, falou, me reconhece, se puderes, pois tu foste vivo antes que eu fosse desfeito. A angústia, disse eu, te deforma de maneira que eu não consigo reconhecer-te. Mas dize-me quem tu és, condenado a este lugar vil e submetido a tamanha tortura. A tua cidade, respondeu, tão invejosa, um dia me teve na vida serena. Teus conterrâneos me chamam Siaco e por causa da gula sofro na chuva, como estas outras almas, condenadas por semelhante culpa. Siaco, eu disse a ele, teu estado miserável me causa grande tristeza, mas dize-me o que vai acontecer, se souberes, com os cidadãos de nossa Florença? Depois da paz, haverá guerra e sangue. Relatou Siaco. O partido rústico, os Bianchi, expulsará a outra parte brutal, os Neri, mas, depois de 3 sóis, com a ajuda daquele que agora parece estar dos 2 lados, Bonifácio VIII, voltarão ao poder, e por longos anos manterão os outros afastados, por mais que implorem ou chorem. Quando ele terminou de narrar sua terrível profecia, perguntei-lhe: onde estão Farinata e Teguiaio, Jacopo Rusticuxi, Arrigo, Mosca, e tantos outros que usaram seu gênio para o bem? Estarão eles aqui ou estarão eles no céu? Tu os encontrarás mais embaixo, nas valas abissais. Disse a alma: se desceres mais, poderás vê-los todos. Mas quando voltares mais uma vez ao mundo doce, te imploro que leves minha lembrança aos que lá deixei. Não mais te digo nem te respondo. Depois que terminou de falar, Siaco afundou e desapareceu. De repente, o mestre então falou, este não mais se levantará até o dia em que soar a trompa angelical. Quando isto acontecer, a adversa potestade virá e cada alma voltará à sua tumba, retomará sua carne e sua forma humana. E ouvirá a voz que eterna soa. E assim cruzamos aquela mistura suja de almas com chuva. Aproveitando para falar um pouco da vida futura, perguntei: mestre, quanto a este tormento, ele crescerá, será o mesmo? Ou será atenuado após a grande sentença? Retorna à tua ciência na qual se ensina que o ser mais perfeito mais sente seja o bem ou a ofensa. Embora essas almas malditas nunca possam um dia chegar à perfeição, para lá, mais que para cá, será sua sina. Ao nos aproximarmos da entrada para o 4º círculo, encontramos Pluto, grande inimigo. Canto 7. Papi Satã Alep. Começava Pluto com sua voz rouca. Virgílio virou-se para mim e disse, com segurança: não tenhas medo dele. Lembre-se que, por mais que ele tenha poder, ele não pode impedir nossa descida. Depois,
dirigiu-se a Pluto e gritou: Cala a boca, lobo maldito! Consome em ti mesmo tua raiva. Nossa descida não é sem propósito, pois é algo que se quer nas alturas. Diante daquela voz revestida de autoridade, Pluto mal pôde reagir. Logo fraquejou e diante de nós, tombou. Aproveitamos, então, para descer pela beira que contorna o quarto círculo. Lá vi mais almas que em todos os círculos precedentes. Estavam organizadas em 2 grupos que se enfrentavam, com os peitos nus, rolando grandes pesos em sentidos contrários até colidirem uns com os outros. Após o choque, um grupo gritava a por que poupas? O outro gritava a por que gastas? Depois do choque seguiam em sentido contrário até se encontrarem novamente do outro lado do círculo. E assim continuavam por toda a eternidade. Com o coração pungido de desgosto, perguntei: Mestre, quem são essas pessoas? Eram padres essas almas que vejo aqui do lado, com um corte de cabelos em Cercília? Todos, respondeu o mestre, em sua vida terrena, não. Foram judiciosos com seus gastos. Isto declaram, quando se encontram nas suas culpas opostas. Esses de coroa pelada são clérigos, papas e cardeais, nos quais a avareza se manifesta mais facilmente. Mestre, falei, em um grupo como este certamente serei capaz de reconhecer alguém. É inútil a tua esperança. Respondeu o mestre, sua vida sem conhecimento os tornou imundos e agora é mais difícil reconhecê-los. Eternamente se enfrentarão, aqueles de punho cerrado e aqueles outros sem cabelos. Mal dar e mal guardar os tirou do mundo, colocando-os nessa rinha. Mas não vale a pena mais falar deles. Vês, filho, como de nada adianta os homens brigarem pela fortuna? Pois todo o ouro que está ou já esteve sob a lua não comprará 1 minuto sequer de descanso para essas almas cansadas. Mestre meu, disse eu, me dize o que é a fortuna de que agora falas. Como é que ela é, essa que guarda todas as riquezas do mundo em suas mãos? Aquele cujo saber tudo transcende, explicou-me o mestre, fez os céus e lhes deu quem os conduz, e cada esfera que brilha reflete sobre as outras, distribuindo igualmente a luz. Do mesmo modo, para as riquezas mundanas designou uma ministra para que ela cuidasse de permutar, de tempos em tempos, os bens profanos entre as nações e famílias, livres do alcance da cobiça humana. Então, enquanto uma nação impera, outra enfraquece, de acordo com o arbítrio dela, que é oculto como uma serpente na relva. Vosso saber não tem poder sobre sua lei, pois ela prevê, julga e rege sobre seu reino. E ela nunca para. É amaldiçoada até por quem deveria louvá-la, mas como é beata, ela não os ouve, e continua a girar a sua roda eternamente. Não demoramos mais naquele lugar, pois o dia já chegava ao fim, e nosso tempo era curto. Descemos então para o 5º círculo por uma vereda escura onde nascia uma fonte de água preta e fervente. Atravessamos o riacho e acompanhamos suas encostas através de um caminho estreito, até que chegamos finalmente às margens de um vasto pântano chamado Estige, onde o riacho desaguava. Apesar da escuridão, pude ver naquela água escura vultos nus, cobertos de lama remexendo-se, com feições iradas. Eles esmurravam-se com as mãos, batiam cabeças, se chutavam e arrancavam as peles uns dos outros com os dentes. Filho, disse o bom mestre, aqui tu vês as almas dos vencidos pela ira, e vou dizer-te ainda, se me crês, que embaixo d'água há gente que suspira, fazendo-a borbulhar. São aqueles vencidos pelo rancor, a ira contida e passiva, porém igualmente destrutiva. Eles gorgolam o lodo e formam as bolhas que pipocam sobre esta lama fétida. Depois demos uma grande volta, seguindo entre o rio e a orla seca, sempre observando aqueles que engoliam a lama, até chegarmos ao pé de uma alta torre, no final